Olá a todos vocês. Bom, pessoal, vou gravar uma série de vídeos agora com alguns assuntos polêmicos, né? Do meio da nossa sociedade brasileira, sobre alguns assuntos que temos aí que são muito pertinentes e que a nossa sociedade está inserida, né? Envolve o contexto religioso, contexto político, a questão de fé, que você acredita, como era a sociedade especificamente da década de 60, que eu quero comentar um pouco aqui. Na verdade, eu fiz um trabalho, uma pesquisa a respeito de alguns assuntos bíblicos e fazendo um panorama com estes assuntos bíblicos, porque o cristianismo em si se declara adepto da Bíblia, né? Então a gente vai fazer esse panorama conectando as doutrinas bíblicas com a ideia cristã atual. Vendo também as mudanças do cristianismo do antigo, raiz, o cristianismo de hoje. Então, falaremos também a respeito do contexto político, as grandes mudanças que houve em nosso país, no Brasil especificamente, né? A cabeça da sociedade, né? O modo de pensar e de ver as coisas que a sociedade tinha há 50, 60, 70 anos atrás, o cristão em si também, no meio inserido, né, nessa sociedade, e vemos a cabeça do cristão do dia de hoje, com toda a mudança religiosa e teológica, vamos dizer assim, todos os conceitos teológicos que surgiram aí na sociedade brasileira. Bom, então eu quero tratar, logo de princípio, essa questão da, da marcha da família pela liberdade, né? Da família com Deus pela liberdade. E houve nos anos 60, né? Na década de 60, né? E tivemos aí uma intervenção militar em 64, devido ao pedido da sociedade. Isso a história mostra, né? Muito claro o que a história mostra, que a sociedade foi quem fez o grande clamor, né? Junto com alguns políticos, e dentro desse trabalho aí nós vamos ter todas as informações corretas de quem foram esses políticos. Tá ok? Pois bem, quem foram os organizadores dessa marcha, né? Quem foram os colaboradores, quantas entidades estavam ligadas a essa marcha, qual a fé dessas pessoas, é muito importante a gente compreender qual a fé dessas pessoas. Bom, a maioria dessas pessoas, eu posso lhes afirmar que eram cristãs, eram cristãos. Que tipo de cristão eram essas pessoas? Cristãos católicos. 94% da sociedade em 1964 até os anos 70 eram cristãos católicos. Que tipo de católico eram essas pessoas? Católicos, aquele católico raiz. E como pensa relacionado a, ao nosso contexto social de hoje esse cristão católico raiz? Vou te dar um exemplo. Na pandemia, teve prefeitos que fechou com bloco lojas de pessoas. Fechou com bloco lojas de muitos empresários e empresas, porque o empresário insistia em abrir a sua loja. Nos anos 60, se você fosse fechar a loja, se o prefeito
mandasse fechar a loja de qualquer cristão que fosse, por qualquer que seja o problema, provavelmente quem fosse fechar ia tomar um tiro no peito. Por quê? Porque eles eram grossos, porque eles eram violentos? Eu entendo que não, porque existia, primeiramente, uma honra dentro daqueles homens, daqueles cristãos, daquelas pessoas daquele contexto social, e, mesmo eles acreditando em Deus, eles defendiam aquilo que era seu. Então, assim, ninguém dentro da mentalidade de um homem dos anos 60, 70, de um cristão, dentro da mentalidade desse cristão dessa época, ele jamais aceitaria que alguém chegasse na casa dele, que ele lutou para ter, da loja dele. Para ele era uma questão natural de sobrevivência, de vida. E resolvesse fechar a sua empresa, a sua loja, colocando bloco. Nem mesmo o prefeito será aceitado, tá bom? Então, só para compreendermos. E abrindo aqui um adendo, só enquanto eu estou lembrando aqui no vídeo, eu quero me desculpar aí com as pessoas que estão inscritas no canal, porque por haver, tipo, parado de gravar vídeos aí e deixado aí as pessoas que se inscreveram no canal. Então, quero pedir desculpa e vamos, a partir de hoje, estamos voltando com o canal. Peço também que você compartilhe os nossos vídeos, dê um like. Se você não gostar também, dê o seu dislike. Para mim não tem problema. É muito relevante você contribuir de alguma forma. Se você discorda, dê o seu dislike, deixe o seu comentário. Para mim também é muito relevante. E quem são as pessoas que fizeram a marcha da família com Deus pela liberdade, do dia 19/3/1964. Nós tivemos algumas entidades envolvidas, né? Todas elas entidades cristãs católicas. Protestantismo ou evangélico era uma minoria muito pouca naquela época. Não tenho informações históricas se alguém se envolveu nessa marcha, tá? Mas a coordenadora, a organizadora foi a União Cívica Feminina, né? Participaram também muitas entidades, né? E tivemos também a Campanha da Mulher pela Democracia do Rio de Janeiro, né? Que foi fundada por padres católicos, né? Ou seja, cristãos católicos. Eles eram muito ferrenhos em defender os seus princípios, né? Princípios esses que eles acreditavam serem de Deus, né? Porque a partir do momento que você tem aquela sua fé em Deus e no Deus da Bíblia, você vai defender vários princípios que aí estão. É impossível a pessoa dizer que acredita no Deus da Bíblia e não defender determinados princípios que estão muito claros na Bíblia. E esse trabalho que nós temos aqui eu tenho quantas páginas aqui? Nós vamos ter 18 páginas desse trabalho. Nós vamos fazer uma grande explanação aí em toda a Bíblia, nós vamos mostrar aí a palavra de Jesus sobre a questão de alguns princípios, vamos tratar também a questão da lei, ver realmente se a lei foi abolida, né? Vamos ver o que Jesus diz acerca da lei, a lei realmente foi abolida, e as pessoas falam que a lei foi abolida, mas sem um embasamento, assim, sem texto para falar isso, né? Então é meio complicado, tá? Então nós tivemos também pessoas da sociedade, né, envolvidas nisso, né? Esposas de empresários do Rio de Janeiro, fora o governador de Minas Gerais. Vocês vão ver melhor aí em todo o trabalho, eu não vou ficar citando para você ter curiosidade também de comprar o meu trabalho aí. Eu vou te enviar esse trabalho em PDF para você ler. Eu acredito que
depois dessa série de vídeos aí que eu vou estar fazendo de 3 a 6 vídeos, né? Esse é o primeiro, porque eu estou explicando. O título desse trabalho, né? O não matará. Quando é lícito matar, isso de um julgamento ou de uma prerrogativa bíblica, quando é lícito matar e quando não é. Então, esse trabalho, eu estou falando, fazendo um panorama com essa questão brasileira. Por que eu estou fazendo esse panorama? Porque o homem de 1960, ele tinha justamente esses pensamentos. E ele, dentro da razão, em cima do justo e do correto, em cima da defesa da família dele, em cima da, da defesa dele, ele matar um agressor ou ele matar um predador ou um inimigo, um bandido que seja, que quisesse ofender ou bulir na sua fé dele para com Deus, era para ele ser era justo isso. O coração daquele homem funcionava dessa forma. É por isso que eles foram para a rua, é por isso que eles foram para o vamos ver, foram para o impasse, né? E, inclusive, teve muita morte de pessoas cristãs aqui, né, no estado de São Paulo e por todo o Brasil, que se revoltaram contra o governo, que era o governo vigente, o presidente vigente, e foram mortas. Se você fizer uma pesquisa mais ampla sobre o assunto, você vai ver que eu estou inteiramente correto nisso que eu estou falando. Então, peço a você que saiba entender, e se você não entender, comente no canal aí, questione. Como eu falei, aqui nós somos, eu sou literalmente democrático. Não tenho problema nenhum com você discordar de mim, mas discorde com fundamentos. Vá lá e dê os fundamentos daquilo que você está falando, porque eu vou embasar aquilo que eu falo dentro do fundamento. Então, vamos lá. De novo, as pessoas que fizeram a marcha pela família eram pessoas 94% católica, apostólicas, romanas e cristãs. Cristão raiz. Cristão raiz. O que o cristão raiz pensa? O cristão raiz entende, no fundo do seu coração, que se ele, que a sua vida está em jogo, ele se defende e pode tirar a vida daquele agressor ou a vida daquele predador, de alguma forma. E fazendo um panorama com aquele cristão raiz, né, 90% da nossa sociedade era cristã raiz no Brasil, da década de 60 até a década de 70. Depois foi caindo, porque o protestantismo foi crescendo e tal. E o conceito de como servir a Deus foi mudando. E, de certa forma, o meu modo de ver foi o homem foi perdendo os direitos, ou seja, foi perdendo os direitos, não. Ele foi perdendo o conceito de defesa e foi atribuindo a sua defesa pessoal do seu lado, da sua família, da sua esposa, do seu filho, do seu amigo, do vizinho, foi atribuindo o conceito de defesa dessas pessoas para Deus. Quando que, na verdade, a Bíblia não faz isso.